Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Wellington e esse é mais um Papo de Professor com o professor Wellington. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, para fazer aquela inscrição no nosso canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, ok? Bem, hoje o papo aqui é sobre educação, um assunto de extrema importância que é a base da construção de uma sociedade civilizada. Eu estou trazendo aqui um grande amigo para a gente conversar sobre isso, amigo de grandes batalhas políticas, de batalha de gestão pública, estivemos juntos até numa pós-graduação, que é o professor Márcio Neves, Márcio que foi secretário de Educação de Camaçari e está aqui com a gente para a gente discutir esse tema. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, velho. Então eu quero agradecer a oportunidade de bater esse papo e também vim até aqui para aprender um pouco mais com você. Maravilha, Márcio. Muito bom estar com você, E eu acho que não vai parar por aqui, não. A gente tem aí uma estrada ainda para percorrer. Temos ainda muitos sonhos a realizar, muitas utopias que a gente já dividiu por essa caminhada. Mas, Márcio, fala um pouco aí sobre você, quem é o professor Márcio, você é formado em quê? Um pouco da sua trajetória, diga aí para a nossa turma. Eu decidi ser professor ainda na adolescência. Eu entendia que eu precisava ser útil à sociedade em uma profissão que eu tocasse na alma das pessoas. Puxa. E eu percebi que a educação era o caminho. Eu só queria naquele momento saber que disciplina eu deveria ensinar, porque eu gostava muito de matemática, mas eu falava assim, como eu não entendia muito o que era matemática, eu imaginava que tinha que ser uma disciplina que dialogasse mais com pessoas, que falasse de gente. E a geografia me deu essa régua e o compasso que eu precisava. Maravilha. Por conta de mexer com várias nuances da sociedade, questões ambientais que eu sempre também fui muito militante. Isso. Então, economia, Economia. É muito legal. Geoestratégia, que a gente precisa muito hoje. Mas assim, eu passei até uma experiência interessante, porque nós fomos colegas também lá na gestão de Luiz Caetano, e eu me lembro do processo da vinda do Cefet, hoje IFBA, e nós participamos de todo aquele processo, e depois eu voltei lá, fui fazer um curso, e depois acabei dando um outro curso também lá para essa mesma turma, um curso de jardinagem, como eu sou agrônomo também, então depois eu acabei dando esse curso. Mas eu fiquei emocionado, de voltar naquela escola e dizer, poxa, eu participei desse processo, porque nós coordenamos a parte dos debates das audiências públicas para a construção daquilo ali, e está lá com um curso de nível superior, então isso agradece muita gente, então vale a pena a luta, velho? Falar nisso, queria lembrar você assim, que se tem uma coisa que me orgulha hoje, assim, em Camaçari, é quando eu vejo um menino com a camisa do Cefet andando nas ruas. Maravilha aquilo ali. E era até a UFBA, Depois a gente vai... Sim, teve a UFBA também, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas veja só, nós somos um país, sempre tivemos muito problema na educação, afinal de contas nós temos um legado aí de mais de 300 anos de escravidão, passamos por um período de ditadura militar também, que foi muito complicado, mas a gente sempre teve também grandes nomes na educação brasileira, grandes estadistas que pensaram a educação e desenvolvimento do nosso povo, exemplo de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, baiano aqui de Caetité, Paulo Freire, uma das figuras, parece que é o terceiro mais citado hoje em trabalhos na área de humanas no mundo, é o Paulo Freire, e tivemos também um fortalecimento nessa linha com os governos democráticos de Lula e Dilma. Eu queria que você analisasse aí um pouco esse contexto aí. Pronto. Eu penso que esse ano eu estava inclusive pensando em fazer uma homenagem a Anísio Teixeira. Engraçado que, justamente pelo fato de ser o 120... Centenário, 120 anos. 120. E Anísio, eu acho de nascimento?
120 anos. 120 anos de nascimento, né? E Anísio, ele foi um sonhador, um idealista, tudo que ele conseguiu construir enquanto identidade com a educação, a alegria que ele imprimia na escola, desde a Escola Parque e tantas outras ideias que ele construiu na educação da Bahia. O Darcy, ele traz essa coisa da diversidade como forma de você aprender a respeitar o outro, né? Como riqueza, né? A diversidade, na verdade, significava uma grande riqueza para o Brasil. Né? A troca, não motivos de conflito. Ele entendia que a tua diferença para mim ia me acrescentar, não nos trazer conflitos, né? Tolerância. E o Paulo Freire é considerado o grande educador do século XX. Nosso patrono. E Paulo Freire, para a gente, talvez uma das coisas que inclusive une os três é a questão da solidariedade. Eu acho que a escola ela precisa ser isso, sabe? O espaço da gente ensinar, treinar e aprender o que é a solidariedade. E ele trabalha muito bem isso. E nos governos populares, como eu estava perguntando a você, a gente chegou a ter algum avanço em relação a isso. Eu queria que você pontuasse também com o Haddad na educação, inclusive o Paulo Freire, depois, quando ele retorna lá do exílio, ele vira secretário de Educação da Luiza Erundina, quer dizer, dá uma perspectiva ali de que a gente iria entrar no outro momento da nossa história, né? Eu penso o seguinte, as pessoas às vezes falam muito das mudanças de ordem estruturantes. Eu acho importante essa coisa de você dar uma casa a uma pessoa com o programa do Minha Casa Minha Vida, de você matar a fome material com o Bolsa Família. Foram grandes projetos, inclusive que estavam muito na pauta do debate educacional. Um ambiente para o menino aprender, precisa também ter um ambiente na escola e em casa. Sim. O ambiente, ele precisa estar de barriga cheia para aprender. Na escola e em casa. Na escola e em casa. Mas tem uma coisa que é fundamental, que esses educadores eles trabalham, e Paulo Freire nisso, que esse governo democrático que a gente conseguiu implantar trouxe, que para mim é a coisa mais rica, Wellington, que foi trazer uma pauta de inclusão. Uma pauta onde deu voz ao povo negro, que deu voz ao indígena, né? Que deu voz ao gênero, à política de gênero, de verdade, à diversidade, à orientação sexual, de uma forma sem aquele peso das limitações, da repressão, repressão. Então isso talvez seja a coisa mais simbólica e representativa desses governos democráticos. Muito bom. E aí agora a gente tem esse retrocesso, né? Quer dizer, agora você como geógrafo pode falar muito bem sobre isso. Agora a gente tem a volta da teoria da Terra plana, do geocentrismo, né? Um ministro da educação que deseduca, que não gosta da educação, que não gosta do povo brasileiro, né? Como é que você vê esse cenário aí tão obscuro, né? tão retrógrado que a gente vive na escola hoje, nesse cenário que está aí atualmente? Eu parto do princípio da coisa mais lógica que a gente pode analisar o governo de contradições. Quando você coloca um astronauta como ministro da Ciência e Tecnologia e depois vai dizer que a Terra é plana. Não, mas o astronauta, ele recentemente deu uma entrevista dizendo que a Terra era redonda, ainda mostrou fotografia, disse, salvou, né, a humanidade agora. A pessoa salvou Galileu Galilei, ele salvou Copérnico, o próprio Einstein, né? Ele realmente confirmou, né, que a Terra é redonda. Eu vi uma entrevista, eu acho que pode ter sido essa, né? Se eu não estiver enganado, foi na Globo News, e ele ria
com os questionamentos que os próprios jornalistas faziam a ele sobre a questão do governo, né? Então, assim, é um retrocesso de uma perversidade e de uma loucura que às vezes a gente tem que procurar saber o que está por trás disso mesmo, disso, né? é verdade. Porque não é gratuito. Não é mesmo. Não é, então assim, e qual é o contexto? Alguém está ganhando com isso e tem um objetivo por trás disso. Claro que tem. É de criar destruir a educação do povo brasileiro. Perfeito. Quando eles dizem, por exemplo, que tem que revisar os livros, que tem que... História e tal. Exato. O livro sempre precisou ser revisado, principalmente no protagonismo dos nossos verdadeiros heróis. Sim, né? Claro. A gente precisa escrever a nossa história, a história do ponto de vista nosso, né, que ela é escrita pelo colonizador, né, pelo opressor. E engraçado assim, que em relação à nossa história, é importante a gente fazer um debate que é o seguinte: a história que a gente sempre percebeu, sempre foi contado de um ponto de vista de uma etnia ou de um povo. Sim. E a nossa história hoje exige que nós precisamos contar do ponto de vista das várias culturas, dos vários povos, para poder... pontos de vista, né? Exato. Não pode, hoje, você retroceder nesse aspecto de um governo que trabalha tanto numa perspectiva de despolitizar a sociedade, politizando dentro do ponto de vista que eles entendem, que ainda usa da prerrogativa de que não deve politizar e está impondo uma agenda social. Você me dá um mote para a gente entrar num assunto, né? Interessante, que eu acho que um aspecto desse aí que você está falando é a questão da escola sem partido. Na verdade, não é a escola sem partido, é a escola do partido deles. Né? Exatamente. E eu soube até que o Maia está querendo retomar essa pauta absurda, né, da escola sem partido. Eu vi uma entrevista com aquele Karnal, né? Leandro Karnal. E ele diz assim: isso é uma idiotice, é uma babaquice, porque o ideal é que você tenha ali na escola o David Ricardo, você tenha o Karl Marx, você tem, enfim, todas as correntes do pensamento ali na escola, e as pessoas discutindo e dessa forma avançando como uma civilização. Então, quando se fala assim, escola sem partido... olha, ele agride a ciência. Nazista, né? Ele agride a ciência, porque a teoria mais absurda que o passado se criou sobre qualquer aspecto da área da ciência, da área da medicina, da área da educação, de qualquer área, ela serviu como referência para que seja ou criticada ou aprimorada. Então não dá para você dizer que agora vai criar uma nova ciência, que agora vai criar uma nova educação, não é isso. É você ver as nuances do que deu certo e avançar, é você aprimorar coisas que não foram tão legais, é você fazer um investimento para ampliar a condição da qualidade do trabalho e do acesso ao conhecimento, e não você chutar a canela do que está construído aí com muito sacrifício. E não dá para você inventar a roda, né? Você não vai partir do zero. Você pode fazer suas observações, mas em cima do que está aí, em cima do que foi produzido, e você, a partir até do avanço da ciência, da tecnologia, você descobrir outras coisas que acabam, de certa forma, se contrapondo àquilo que foi tido como uma teoria correta. Mas isso é um processo que envolve mais do que um terraplanista, né? Eu acho que o mundo era mais feliz quando era redondo, né? Mas, Márcio, outra questão que eu queria abordar com você foi secretário de Educação, né? Você esteve, né, secretário de Educação? Você é professor, né? Então, Márcio, uma realidade que a gente tem enfrentado hoje, que a gente vem acompanhando, que é a questão da militarização das escolas públicas, principalmente escolas fundamentais. Nós sabemos que na sala de aula, no ambiente escolar, a gente enfrenta hoje com muita força a questão da violência, a questão até das drogas,
Enfim, a gente tem problemas realmente que, como professores, a gente está enfrentando. Mas você acha que a partir desse processo de militarização é o caminho para a gente resolver essas questões? As questões, elas já estão provadas que nenhuma imposição de uma agenda de agressão vai resolver problemas de violência. A gente precisa cada dia mais construir a ideia de que o diálogo precisa ser a melhor forma de encontrar e apontar os caminhos para resolver os problemas da sociedade. A escola militar deve ir para os pais que querem seus filhos na escola militar. Ela não seguir o militarismo. Seguir o militarismo. Ela não é que a gente precisa ser contra isso, mas não pode ser uma agenda imposta por um governo para que todos sigam isso, da forma que está sendo implantada. E aí, Márcio, a gente tem duas realidades. Uma são as escolas militares, né? Escolas que têm uma estrutura que foram construídas para este fim, onde ela custa hoje 3 vezes mais caro do que uma escola, digamos, normal. Sim. Certo? Porque ali você tem professores melhor remunerados, você tem uma estrutura melhor, edificações e tudo. O que a gente está vendo agora é um processo de uma militarização, de escolas que são escolas públicas e que principalmente se adota um regime, né, de disciplina militar. Na verdade, é isso que está acontecendo. E eu advogo muito assim, a gente acabou de citar o Paulo Freire. Eu sou mais Paulo Freire, eu sou mais, sempre fui, de que educar é um ato de amor, né? E é uma relação dialógica, né? Como é que você acabou de dizer, né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve enfrentar esse problema. Né? E tem uma coisa ainda sobre a escola militar que eu acho que é importante a gente pontuar. Eu penso que se a gente entender que os investimentos que se faz na escola militar são 3 ou 4 vezes mais do que se faz em uma escola de ensino regular, então significa dizer que o problema não é ser militar ou não. É investimento. É investimento. Pois é, eu fico pensando assim, se não é daquele movimento que fizeram lá acho que em 2013, antes da Copa, não vai ter Copa, que é escola padrão FIFA. Se a gente tivesse escola padrão FIFA, porque a gente tem uma questão aí que eu acho que é fundamental, não vai dar para a gente esgotar esse assunto aqui, que a gente está numa fase de mudança, né? Uma fase de transição de um mundo analógico, digamos assim, para uma realidade digital. Né, para um mundo digital. Essas crianças que a gente tá pegando hoje já são digitais e nós somos analógicos. E a escola é analógica, a escola é anacrônica em relação a isso. Então eu quero ver você dar uma escola dessa padrão FIFA e o aluno ser rebelde, né? E o aluno que vai ter espaço de informática, vai ter uma biblioteca, vai ter uma cantina para ele fazer a merenda, vai ter merenda dessa, vai ter professores, vai ter música, vai ter esporte. Que vai ter um teatro, vai ter um anfiteatro, música e tudo. Ele vai ter tempo para ser indisciplinado? Não vai. É porque a energia dele vai estar canalizada com aquilo. E outra, a arte, ela dá equilíbrio às pessoas, sim, né? Dá calma. Com certeza. E assim, e politiza de uma forma do respeito, sabe? Diz assim, olha, eu preciso entender o outro porque traz uma sensibilidade diferenciada no ser humano. Então é por isso que a escola precisa ser alegre, ela precisa ser inclusiva, ela precisa ter todas as características. Ela precisa acolher, precisa abraçar. Exatamente. Né? De um menino que já vem de uma série de problemas que a gente sabe. Em casa. E é isso. Ontem eu fui perguntado por um jornalista que deu uma entrevista ontem à tarde, meio-dia, mais ou menos até 2 horas, e aí ele falou assim, por que essa violência na escola, né? Aí eu passei para ele alguns motivos que eu acho, do meu ponto de vista, mas assim, muitas vezes a referência que o menino tem de agredir o professor é porque ali está a figura
mais frágil na frente dele, que muitas vezes não é o professor que ele quer atingir, ele quer atingir o problema que ele tem lá no bairro dele, que ele não consegue, mas o professor... Dele, a ausência do pai... ele reflete ali no professor. Ali. Mas, Márcio, vamos passar um pouquinho agora para Camaçari. Você, né, já falei aqui, foi secretário de Educação, e viveu e vive a Secretaria de Educação, como nós vivemos. Assim, analisando o ponto de vista da gestão macro, né? Quais seriam assim, os maiores problemas que você vê na educação, que você enfrentou e que persistem aí? Bom, eu acho que o maior problema, talvez, porque são vários, é que todo mundo acha que pode ser educador e dar pitaco na educação. É um problema sério. Quando a gente chama para ajudar, e aí eu falo da saúde, a gente fala da assistência social, a gente fala da segurança pública, a gente fala do Ministério Público. Sim. Por quê? Porque educação de verdade, nós, enquanto professores, pegamos uma pauta social, que todas as que você traz, da fome do menino, do desemprego do pai, da violência externa que entra na escola, que a gente não dá conta. Certo. Se esses instrumentos que seriam suportes para que a escola funcione bem não funcionam bem, a gente fica refém e limitado na nossa ação de educador. Porque quando a gente vai para a universidade, a gente vai para lá aprender conteúdos. A gente não vai aprender a ser professor. Sim. A gente vai aprender teorias. Quem ensina a gente a ser professor é a vivência, é o aluno. Só que esse aluno não é aquele aluno bonitinho, estático, que está ali só para aprender, que a gente ouve na universidade. E ele não é padronizado. Não é padronizado. Então, aí você vê, e como é que eu vou lidar com essa situação, se agora eu preciso de toda uma sociedade para me ajudar a fazer aprender. É o que está na Constituição. Exatamente. Educar é um dever de todos. Só que quando a gente convida, eu falo enquanto quem esteve no lugar de secretário, a gente olha para um lado, tu olha para o outro, e você estava lá, ajudou muito nisso. Você via, a gente só podia, no fundo, contar com o professor, porque todo mundo diz que cuida de sua ilha, e acha que quadrado, lá o secretário de Educação e sua equipe que resolvam os problemas da educação, e não é assim. Eu só acredito... Você tem um pacto, então. Tem que ter um tratado de sociedade. Eu só acredito em um governo que vá construir uma educação de verdade, de qualidade, no dia que for prioridade. Eu vou lhe dar 2 exemplos claros. Eu não posso ter nenhum governo, um secretário de infraestrutura de uma cidade, que ele não passe na porta das escolas para ele perceber que eu não tenho como dar segurança para o menino chegar no noturno, que sai às vezes do trabalho correndo, e não ter um poste com a luz acesa para dar segurança a ele. Sim. Eu não posso, no dia de chuva, o ônibus parar na porta ou 100 metros da porta da escola e a pista não chegar até a porta da escola para o menino não pisar na lama. Então são questões de logística, de infraestruturas tão básicas e essenciais mas que somadas atrapalham o aprender do processo ou a desistência dele de ir para a escola. A gente percebe, inclusive, na arquitetura das escolas, né? Tem técnico que arquiteto que ele desenha uma escola parece saber a necessidade de uma escola, né? Tem sala de aula que tem uma coluna no meio da sala, né? Tem então uma série de coisas, né? Mas eu acho que você abordou a coisa correta. Eu acho que você tem que formar esse pacto. Esse pacto tem que começar no município, ele vai se expandindo para o estado e para o país todo, inclusive a classe operária, né, principalmente a classe média, né, que o operariado que sofre com essas oscilações da economia, que acaba, em um determinado momento, estando na escola particular, mas às vezes tem que voltar para a escola pública, que ele abraça essa agenda também, que é uma agenda de todos, né? Então é muito importante isso que você falou. Agora tem uma questão lá
dica massa, eu não sei se Dias Dávila adota esse mesmo sistema, que é o sistema de ciclo e série. Então, há uma reclamação, Márcio, assim, muito forte por conta dos professores e até mesmo de alguns pais, que é a seguinte, que há uma aprovação automática do aluno de um ano para outro. Eu queria que você, que está lá nessa burocracia, explicasse para a gente, né, para o nosso alunado e para os pais, o que é esse processo de ciclo. O processo do aprender do aluno, depois de muitos pedagogos analisarem que determinados conteúdos que estava no currículo de determinada etapa do processo de aprendizado do menino ou da menina, né, do estudante, percebeu que havia uma necessidade de haver uma sequência de aprendizado e que um ano não era suficiente para concluir esse ciclo. Como nós temos um ano letivo, historicamente, dos 200 dias, só que, na verdade, o ano letivo verdadeiro para completar o ciclo precisa ser os 400 dias. Então, não é que o menino foi aprovado automaticamente. É que ele está no mesmo ciclo. Ele está no mesmo ano, bora dizer assim. Um ano complementa o outro e é por isso que ele dá a sequência. Tanto que quando a gente vai para um conselho de classe, no caso do 8º ano, no caso do 6º ano, que é diferente a forma de tratar e cada escola aí tem sua autonomia para decidir. Se chama os pais para dizer, olha, ele não foi aprovado, ele está dando sequência ao ano anterior. Então, muitas escolas fazem isso e as pessoas acham que houve uma aprovação automática, o que é um equívoco, mas eu acredito também, não sei se é por falta de vontade ou esforço dos pais, por exemplo, de ir até a escola para compreender, porque muitas vezes tem isso também, né? Eu acho que uma parte da sociedade credencia muito a responsabilidade só a escola pelo processo educar, porque tem a parte da família também. Sim, que tem que estar presente nesse processo, e aí talvez o Wellington seja isso. Eu acho que a gente deveria não trabalhar com a denominação de série, já deveria ser ciclo. Então, quando você vai matricular, você não matricula e a escola não está, quer dizer, 6º ano, quer 7º. Primeira fase, né, do primeiro ciclo, segunda fase do primeiro ciclo, segundo ciclo. Eu acho que a questão semântica aí é importante, né? Para poder, já na matrícula, ele já saber como é que a coisa funciona. Mas, Márcio, um capítulo assim que é sempre recorrente, a valorização do magistério. O que é que você tem a dizer sobre isso como professor, como alguém que teve também numa posição de decisão, talvez não financeira, mas de outros aspectos também, né? De melhoria do trato com o professor. Eu lhe digo assim, quando eu fui chamado à tarefa de ser secretário, eu falava assim, que secretário eu gostaria de ser para mim? Que secretário eu gostaria de ser? Porque eu entendia que duas coisas, que ali era um cargo que iria passar e que eu iria voltar para a sala de aula, como estou hoje, tanto no estado quanto no município, e que eu precisava voltar com dignidade, com a mesma que me levou até o cargo. E eu entendo que o respeito ao professor, a escuta qualificada, a condição de trabalho, porque a sociedade tem uma visão equivocada do profissional de educação. Acha que quando a gente faz greve, quando a gente faz paralisação, quando a gente faz um movimento, a gente está só reivindicando direitos salariais. Não é isso. As pessoas precisam entender a pauta de debate, porque cada cidade, cada luta tem uma historicidade que precisa a sociedade compreender, inclusive para nos ajudar. Precisa ir mais na escola. Exato, porque é para defender o direito dos filhos dele. A gente está numa luta que é para defender uma melhor qualidade de aprendizado do filho dele. Sim. E quando a gente trata o professor com esse respeito, com essas condições, tudo flui. Para o governo é melhor, porque tem índices de IDEB melhor, porque o profissional que vai trabalhar
sabe? Ele já sai com aquela vontade, com aquela garra. Um profissional desestimulado, um profissional que oprimido, não é, a gente é oprimido. Exatamente. Então, traz uma apatia, traz sem autonomia, claro, um né? estresse. Não tem sentido, não tem condições de você ter uma boa gestão se você não cuidar do professor que vai cuidar dos filhos da sociedade. Muito bem, valeu. Mas nosso tempo está chegando ao fim, e aí passa rapidinho. É claro que não deu para esgotar a nossa pauta, mas a gente vai marcar outras, né? Outros encontros. Mas assim, para fechar, né? Eu queria que você... nós estamos num ano eleitoral, né? Nós estamos enfrentando toda essa onda fascista aí, conservadora, mas há possibilidade também de que a gente possa sair vitorioso nessa luta. Em sendo vitorioso, você tem um projeto lá em Camaçari, você é até presidente hoje do PT, meus parabéns aí. Obrigado. Né, por essa conquista, mas assim, uma vez retornando um governo popular, progressista, o PT retornando, quais são as perspectivas que você vê em relação à educação? Pronto. Hoje o PT apresentou à sociedade de Camaçari o nome de uma mulher, Ivoneide Caetano, como a nossa candidata, né, a pré-candidata a prefeita. A sociedade tem compreendido, ela tem se debruçado muito e discutido muito com vários educadores e várias pessoas ligadas à educação, que se preocupam com a educação, não necessariamente educador, mas com estudantes, com pais de estudantes. E ela tem percebido a importância de ser um governo que priorize essa questão. E essa prioridade, ela tem que ser no orçamento, sim, mas tem que ser na atenção da estrutura necessária para que a pauta pedagógica seja a principal norteadora do funcionamento do processo. Não é só botar a escola bonita, inaugurar e lá dentro não ter o processo do aprendizado. É envolver todos os elementos necessários para que a educação seja transformadora na vida daquele indivíduo de verdade. Essa vontade... Libertária, como diz Paulo Freire. E politizar mesmo, politizar na perspectiva do direito, sabe? Aí a gente vai pegar Anísio Teixeira e dizer assim, educação não pode ser um favor. Educação é um direito, sabe? Sim, claro. Nesse sentido, e a gente quer mostrar essa sociedade, temos condições, porque temos experiência, temos muita gente hoje que já vivenciou, você é um grande colaborador disso, principalmente na área de TI, que você sempre militou, e que é uma outra questão que eu acho importante a gente hoje, já que a tecnologia vem exigir que a gente precisa se conectar com essa juventude, com esse novo estudante, com essa linguagem digital, e isso é um dos elementos que a gente precisa trabalhar muito, sem perder o que a gente construiu e essências básicas do processo. Sem perder a ternura jamais. Jamais. Muito bom, Márcio, muito legal. Nós temos feito aqui o seguinte, desde o vídeo anterior, a gente tem recomendado leituras, né? Leituras para vivenciar mais, se a gente estiver estudando sempre. E nós vamos apresentar a recomendação hoje, esse livro aqui, a gente tratou desse senhor aqui, né? Paulo Freire, o livro é A Pedagogia do Oprimido, e Márcio vai fazer essa recomendação, Márcio, para a galera. Claro. E o nosso querido Paulo Freire, hoje tão perseguido por esse governo, um grande transformador, um grande idealista, um idealismo que não era ingênuo, é um idealismo com propósito. Concreto, né? Chegou a ser secretário. Ele fez, né? Ele alfabetizou as pessoas. Sim, né? Sim, essa coisa de você conseguir mudar a sociedade através da educação, na prática, e transformar o que é essencial da educação, que já que a educação familiar é responsabilidade da família, mas ele traz um conceito de uma educação solidária, para que a gente realmente consiga compreender essa diversidade e aprender a respeitar o outro na sua multiplicidade do ser. Muito bom, muito legal. Márcio, foi um prazerzão, meu amigo.
Pena que acabou, mas se vê por aí. Valeu, muito obrigado. Agradeço, viu? E não esqueçam, tá bom? Papo de Professor com o professor Wellington. Se inscrevam. Se inscrevam. Dê seu like, compartilhe. Valeu, um abraço. Valeu.